3 pontos, vitória, subida na tabela, mas o mais legal da partida de ontem, com certeza, é essa foto. Germancano, você é demais! Toca a vinheta e segue o Bom Dia Gigante. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira. Que bom não chegar aqui após uma partida do Vasco e ficar lamentando mais uma derrota. Tudo bem que o time não jogou essa bola toda assim, mas venceu ontem à noite jogando em São Januário a equipe do Brusque por 2-1. Jogo muito importante, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Toda a análise dessa partida você pode conferir no nosso pós-jogo. Você não viu? O card está passando aqui em cima, que acabou hoje, 1h da manhã, depois dessa partida dramática do Vasco contra o Brusque, vitória por 2-1. Os gols do Vasco foram marcados por Germancano, após ali uma roubada de bola do Marquinhos Gabriel, tocou para o Morato, que assistiu o Germancano dentro da área fazer Vasco 1-0. Teve empate do Brusque, o gol marcado pelo atacante Edu Júnior, mas mesmo assim, no finalzinho da partida, após uma cabeçada do Leandro Castan para dentro da área, e o lateral Léo Matos matou e tocou no fundo do barbante, fazendo o Vasco 2-1. O técnico Marcelo Cabo parecia muito aliviado na coletiva após a partida e analisou assim o jogo que o Vasco fez nessa vitória sobre o Brusque. Realmente, a gente com a nova plataforma, né, o novo conceito de jogo, a gente teve um jogo muito controlado, né? Às vezes aparenta que o Brusque tem uma maior posse de bola, um maior controle do jogo, porque a gente ofertou o primeiro terço para eles, para que a gente pudesse pressionar no desequilíbrio deles. A gente sabia que o goleiro deles é um dos melhores goleiros com pé no Brasil, junto talvez com o goleiro do Fortaleza e mais alguns. Então a gente tinha que tirar esse jogo de pé dele, porque ele atraía a gente para poder jogar nas nossas costas. Então a gente teve muito equilíbrio. Eu acho que a gente teve o controle do jogo a todo momento, dentro daquilo que a gente propôs, daquilo que a gente vem propondo, né? A entrada do Matias foi muito boa no lugar do Bruno, e a gente teve bastante oportunidade no primeiro tempo até para abrir o placar. Então a gente sempre teve um jogo seguro, um jogo controlado, um jogo muito bem desenhado daquilo que a gente propõe, tudo aquilo que a gente treina. E depois que a gente conseguiu fazer algumas correções no intervalo, a gente voltou no segundo tempo muito bem. Até fazer o gol, a gente tem a oportunidade até de ter feito e ter ampliado. E a gente estava com o controle do jogo, né? A entrada do Léo, porque o Morato fez uma grande partida, mas já estava começando a cansar. E aí eu coloquei o Léo para que a gente pudesse ter ali uma saída boa pelo lado direito e tentar ampliar o placar como foi contra o CRB. Mas aí numa bola diagonal, que eu sei que o Totti, conheço ele desde Santa Cruz, ele é muito agudo no último terço e a gente conseguiu bloquear aquele momento. E o momento que ele conseguiu escapar, o cara fez um gol de coxa de uma felicidade. Mas a gente sabia que a gente tinha a oportunidade de ir para frente e buscar esse gol e esse resultado positivo, que é muito importante, Fred, para que a gente possa emplacar a segunda vitória em casa. E a Série B é isso, é vencer em casa e pontuar forte dentro de casa. A gente chega à 6ª colocação, a 2 pontos do G4, e agora trabalhar bastante para emplacar uma sequência de resultado positivo para que a gente possa entrar no G4. Mas eu quero parabenizar os jogadores hoje. Hoje houve muita intensidade, hoje houve muita entrega, houve uma compactação da equipe e a gente conseguiu propor aquilo que a gente joga, um jogo aproximado para que a gente pudesse agrupar os setores, para que a gente pudesse ter o controle do jogo, e foi isso que aconteceu. E ainda nessa coletiva, eu perguntei ao técnico Marcelo Cabo por que o Vasco não intensifica essa marcação mais alta, pressionando a saída de bola do adversário, já que com essa medida, por exemplo, no jogo de ontem, criou boas oportunidades. Inclusive, o primeiro gol do Vasco saiu numa jogada nesse tipo de marcação na saída de bola. E o treinador respondeu, confere só. A gente criou uma plataforma de jogo, antes a gente já buscava o adversário lá em cima, pressionando, e hoje a gente trabalha bastante para pressionar o adversário no desequilíbrio dele, e isso tem sido muito bom para a gente, né? E você não consegue marcar qualquer equipe pressão o tempo todo. Então a gente criou uma ideia de marcação
começando ela no segundo terço e a gente subindo a marcação compactada, pressionando para que não desse aqueles espaços que a gente estava dando em bolas diagonais. E a gente tem sido... o Cano ele tem organizado muito bem essa pressão junto com o Marquinho e hoje a gente tivemos acho que 2, 3 boas chances nessa marcação-pressão. É uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, uma pena que a gente está jogando de 3 em 3 dias, não está podendo evoluir muito, mas eu acho que é o mesmo modelo que a gente usou contra o CRB e funcionou e hoje também. Né? Então a gente está criando, né, uma alternativa, né, de jogo para que a gente possa agregar a nossa ideia e nosso conceito de jogo. E o próximo adversário do Vasco será o Goiás, jogo fora de casa, quarta-feira, às 7 da noite. E o Goiás que ocupa, nesse momento, a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, com 12 pontos. Vem de empate com o Vila Nova no clássico local em 0-0. E o técnico Marcelo Cabo acredita que vai ser um jogo muito difícil, já que o Vasco praticamente não vai ter muito tempo para treinar visando essa partida. O Goiás, como foi hoje contra o Brusque, um jogo de 6 pontos, como foi com o Cruzeiro, e vai ser contra o Goiás. Né? A gente pega um adversário que está na nossa frente na tabela, mas se a gente obtiver o resultado positivo lá, a gente passa esse adversário. Então é uma equipe que eu conheço bem, uma equipe que eu militei muito tempo em Goiânia, é uma equipe que é muito forte dentro da Serrinha, tem um treinador que teve o acesso ano passado, é uma equipe que está sendo reconstruída, mas já mostrou a sua força, o seu peso dentro da competição, e sabemos que vamos ter um jogo difícil fora de casa, como tivemos diante do Brasil, Ponte Preta, Cruzeiro, mas o Vasco disputou 9 pontos fora de casa e trouxe 4. Então o que a gente precisa fazer no próximo jogo é buscar essa vitória e buscar pontuar, que é muito importante para a nossa trajetória. Mas a gente vai encontrar um adversário muito difícil, que tem um tempo maior de descanso e recuperação, porque eles jogaram na sexta-feira. Nós vamos ter 4 jogos em 10 dias, Emerson. Então a gente está trabalhando junto com o nosso departamento científico, departamento médico, fisioterapia, para tentar ter os jogadores mais inteiros. Mas nesse quesito, o Goiás leva vantagem, que a gente já treina amanhã e já viaja para Goiânia amanhã, para que a gente possa ter um maior período de recuperação lá em Goiânia para o jogo. A gente está com uma demanda de jogos, 4 jogos em 10 dias, e a gente precisa ter os jogadores mais fortes possível fisicamente para que a gente possa tentar competir e buscar os nossos resultados positivos. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o domingo não foi bom para o time feminino do Vasco. Você está vendo aí imagens na tela, o time feminino perdeu para o América Mineiro por 2-0 fora de casa na primeira partida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2. O jogo da volta será no domingo que vem, às 3 da tarde, em Nova Iguaçu. E muita gente veio nos perguntar se Germán Cano e Léo Matos, que receberam cartão amarelo na partida de ontem contra o Brusque, estariam suspensos pelo 3º cartão nessa sequência. Será que os 2 jogadores não poderiam jogar na quarta-feira? E a gente foi buscar essa informação e a resposta é não. Os 2 jogadores não estão suspensos para o jogo contra o Goiás e podem ficar à disposição tranquilamente do técnico Marcelo Cabo. E para fechar, o atacante Edu Júnior, autor do gol do Brusque nessa derrota para o Vasco ontem por 2-1, ganhou uma homenagem do seu irmão. Ele que fez toda a base no Vasco e nunca escondeu de ninguém, que sempre foi vascaíno, esteve ontem em São Januário, fez esse gol e teve na arquibancada de São Januário seu irmão e seu pai. E depois do seu gol, o seu pai apareceu nas imagens do Premier muito emocionado. E aí o irmão fez uma postagem com essa foto aí, dos 3 em São Januário em 2014, torcendo pelo Vasco, e logo depois colocou uma foto dos 3 de ontem, após o jogo, depois que Edu Júnior voltou a jogar em São Januário, fez esse gol e com certeza emocionou muito não só o pai, mas também como o irmão e a toda a família, que são muito vascaínos. Grande abraço, muito bacana essa parada. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, eu chamo o Flávio Dias para fazer uma análise desse momento do Vasco e trazer algumas informações importantes. Bom dia, Flávio. O que você tem para contar para gente? Grande Emerson Rocha. Grande abraço para você. Um bom dia para todo mundo que está curtindo esse Bom Dia Gigante. Vou falar um pouquinho mais baixo, porque todo mundo sabe que eu não estou fazendo ao vivo, eu estou gravando, mas estou na madrugada, né? Então, até para não acordar a casa, a gente tem que fazer um negócio mais baixinho. Mas eu quero falar sobre o jogo de ontem, da importância da vitória. O mais importante realmente foi vencer. E eu acho que a gente tem que realmente se acostumar com a tendência de que, enquanto o Marcelo Cabo for o treinador, que é uma questão que a gente pode discutir, eu acho, infelizmente, que o ciclo dele não vai mais sair disso. Essa de ganhar uma, perde outra, a gente espera que não, mas é difícil porque o time não evolui. Ontem, algumas coisas melhoraram, principalmente na questão da entrega, mas a minha pergunta é, será que é o treinador que pediu ao time para se entregar mais, propôs uma marcação mais alta, uma coisa mais forte, ou não? É uma coisa que os jogadores sentiram que a pressão vinha e olha, independente do treinador, rapaziada, vamos jogar para cima, vamos tentar marcar os caras, mas mesmo assim, foi um time que mostrou muitas dificuldades, sabe? Demonstrou muita falta de condição tática, de posicionamento tático em campo. Um time que joga muito espaçado, que faz uma pressão alta, mas a defesa fica muito atrás, então fica um buraco. Quando o time adversário sai da marcação alta do Vasco, o meio é livre para jogar. Você sempre via 2, 3 jogadores do Brusque livres jogando. O Andrei fez uma boa partida na questão de marcação, na questão de pegada, que é algo raro dele, mas volto a dizer, acho que muito mais pelo anímico dos jogadores do que pela instrução do Marcelo Cabo. O time do Vasco não tá legal, o time do Vasco não tá bem, o time do Vasco está trazendo insegurança aos jogadores, os meninos estão inseguros, os meninos não estão certos daquilo que estão fazendo, os meninos têm uma dificuldade de posicionamento, que é falta de orientação. E tem uma insegurança porque quando jogam mal, saem do time. Quer um exemplo? Matias Galassa. Saiu do time, voltou agora. Gabriel Peck, o vice-artilheiro do Vasco na temporada, saiu do time. O Juninho saiu aborrecido, que foi substituído depois de ter entrado no jogo com o Cruzeiro, nem entrou ontem. Então, para os meninos que têm uma responsabilidade, o Vasco ainda depende deles, pelo menos alguns, 3, 4 para jogar. É muito complicado viver sob a pressão de não saber o que fazer. Tá aí o Bruno Gomes, que no jogo de quinta-feira perdeu a cabeça no jogo do Cruzeiro. Também por isso, porque os meninos vivem à beira de um ataque de nervos. E isso tudo, por mim, passa pelo treinador. Da tranquilidade de saber que o clube está dando respaldo ao treinador, de saber que o treinador está confiando neles, porque tudo que o Marcelo Cabo tem feito ultimamente passa uma insegurança. Porque ele ressuscita jogadores como o Sarrafiori, que não jogava 4 partidas, todo mundo perguntava, você perguntou, cadê o Sarrafiori? Ontem apareceu do nada. O Juninho, de repente sai, não aparece mais, aí volta, e daqui a pouco já não joga no jogo seguinte. O Matias Galassa ficou jogos fora e volta. Enfim, é muita inconstância em termos de escalação, em termos de posicionamento tático. E se isso fosse o mínimo, até a gente daria um crédito, mas não é, porque isso traz uma dificuldade para o time se comportar em campo. É um time que não consegue fazer o básico de ultrapassagem, de roubada de bola, roubou a bola, os laterais passam na velocidade. O Brusque quase fez um gol no Vasco assim, de roubada no meio, de saída do lateral que dispara. Não precisa o treinador fazer isso, mas isso é muito treinamento. Vocês viram o que o Léo Matos falou depois do jogo? Disse, nós fizemos o gol numa jogada que a gente não treina. Não treina. Há uma nítida insatisfação de muitos com o trabalho do Marcelo Cabo, que pode ser um cara bacana, pode ser um cara bem legal, agregador no dia a dia, mas o jogador sabe quando o treinador não tá legal. E é uma pena, porque o Marcelo Cabo já fez alguns bons trabalhos,
Mas no Vasco virou o fio. A gente continua batendo nisso. Não é legal mudar de treinador, não é a melhor alternativa, mas, como disse até o Alexandre Pássaro na sexta-feira, não adianta você perpetuar uma filosofia de não, vamos manter treinador porque é a melhor solução, se você durante esse período só apanha. Alguma hora, essa sua teimosia, essa sua filosofia vai cobrar caro. Então eu acho que o Marcelo Cabo continua por um fio, continua tendo que jogar mais, fazer seu time jogar mais. Nós vencemos, nós conquistamos, acho que é importante isso, mas quarta-feira com Goiás há uma necessidade grande, enorme da gente mostrar a mesma aplicação, a mesma força, a mesma raça, a mesma determinação, mas um pouco mais de futebol, gente. Jogar mais futebol, jogar mais próximo, continuar fazendo marcação alta, os meias chegando. Gostei da entrada do Sarrafiori, acho que o Sarrafiori junto com o Marquinhos Gabriel, o time pode dar uma subida, tem mais posse de bola, o MT é uma boa solução na lateral esquerda, vai ter a volta do Zeca, que acabou não jogando, e aí? O Zeca vai jogar, mas o Léo Matos acabou fazendo gol. Será que o Zeca fez falta? Acho que não, talvez só pelo lado anímico, porque o Zeca é um cara que ele participa muito do jogo, mas talvez tecnicamente possa ser uma alternativa até de não jogar ou jogar por dentro, quem sabe, enfim. Acho que o Vasco hoje está muito perdido na questão tática. O Marcelo Cabo não está legal, não está sabendo usar as peças, não está sabendo colocar as peças, mas pelo menos a gente tem um sopro de que os jogadores se importaram, que os jogadores estão tristes, que os jogadores querem vencer, que os jogadores têm raça, que os jogadores não estão aquém daquilo que o torcedor pensa. Eles estão muito ligados, estão insatisfeitos também. Pelo menos isso, se for um sopro de esperança, a gente tem que se agarrar. Mas falando de parte tática, falando de parte técnica, estamos muito mal. Estamos muito longe ainda de um time que, apesar disso tudo, está aí na boca do G4, numa Série B fraquíssima, com times fraquíssimos, porque esse discurso de que não é a maior Série B de todos os tempos, só pelos nomes, porque mesmo os campeões, todos eles também estão sofrendo, todos eles, o Botafogo perdeu sexta-feira, enfim, não está legal a Série B. E o Vasco podia jogar só mais um pouquinho. Com a aplicação que teve ontem, com uma postura um pouco mais corajosa, não deixando o Brusque ter 70% de bola, é muita covardia para um time como o Vasco, que é protagonista de camisa, que é protagonista de folha salarial. Não dá pra gente achar que isso tá normal. Vamos então esperar quarta-feira o jogo com Goiás. Será que vão continuar nessa gangorra? Tomara que não, né, Emerson? Grande abraço pra você, parabéns pelo trabalho, abraço pra todos. Até logo mais na live. Tchau, turma. Valeu, Flávio Dias, obrigado pelas informações e mais uma vez eu peço para você apenas no final do vídeo, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e, claro, compartilhe nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook e agradecer demais a todo mundo que segue a gente nas redes sociais, @avascaínos, no Twitter, no Facebook, no Instagram. É muito bacana contar também com seu apoio nas redes sociais no nosso segundo canal, o AV+, você não conhece? O Acordo Avascaíno, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. E claro, também seja membro do canal Atenção Vascaínos. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Tem 3 planos. A partir do segundo, você participa do nosso grupo de Telegram e quem sabe participa também de uma live com a gente. Lembrando que hoje, 7h30 da noite, tem a nossa tradicional live de segunda-feira e hoje é até mais bacana, porque ela é aniversário, quer dizer, mêsversário do canal Atenção Vascaínos, 2 anos e 3 meses. Com certeza a gente vai comemorar muito nessa live, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço para vocês e mais uma vez, respeite a todo mundo. Hoje, dia da conscientização do orgulho LGBTQI+, e com certeza ontem foi muito bacana todo o movimento que o Vasco fez, independente se você gosta ou não gosta do que aconteceu, não importa, respeite o próximo e é isso que fica aqui o nosso carinho e sempre o nosso respeito a todo mundo, independente de raça, credo, religião, o que importa é o ser humano. Respeite o próximo e com certeza você vai ter uma vida mais feliz. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!